Mãe babaca e filho exigem $12.000 de meu pai. Ok, então eu tenho acompanhado esse subreddit por um bom tempo e também tenho gostado de ouvir histórias do Reddit no YouTube, então sinto que é hora de compartilhar uma das minhas histórias aqui. Vai ser longa, então por favor, tenha paciência comigo. Vou começar dizendo que eu, 25 anos, homem, venho de um país muito conhecido da África Ocidental e sou de um dos 3 principais grupos étnicos do meu país. Meu país tem muito petróleo e meu pai, há 64 anos, é engenheiro e trabalhou em uma empresa de petróleo muito grande aqui antes de se aposentar há alguns anos. Ele é o segundo de 3 filhos. Devido ao seu trabalho, salário e posição dentro da empresa, ele se tornou o sustento de toda a família. Seu irmão mais velho teve 7 filhos com sua esposa e seu irmão mais novo teve 2 filhos com sua falecida esposa, e meu pai treinou todos eles. Ele os enviou para a escola desde a pré-escola até o ensino médio, e quando todos se formaram no ensino médio, ele deu a cada um a opção de ir para uma instituição de ensino superior ou ajudá-los a abrir seu próprio negócio. Todo Natal, nós viajávamos para a vila e ele comprava várias sacas de 50 kg de arroz, sacas de feijão, toneladas de mantimentos, peixes secos especialmente, e muito mais, e distribuía isso para toda a família, tias, tios, etc. Ele cuidava de seus irmãos, primos, velhos amigos na vila, bem como de suas respectivas famílias, e às vezes isso ofendia minha mãe porque, embora ele cuidasse muito bem de nós e ela nunca fosse contra ele ajudar seus irmãos, ela sentia que ele estava os tornando excessivamente dependentes dele. Ele abriu um negócio próspero para a esposa de seu irmão mais velho e abasteceu o negócio dela com todos os produtos necessários, e ele fez o mesmo para seu irmão mais novo, mas sempre que eles tinham um problema, eles escolhiam ligar para ele em vez de resolver até os problemas mais básicos por si mesmos. Isso tudo é um preâmbulo para mostrar a você que ele realmente se importava com sua família. Isso envolve a esposa do irmão mais velho do meu pai, que chamaremos de Rita, e o filho mais velho dela, que chamaremos de Chris. Rita é uma mulher na faixa dos 50 anos e Chris está na casa dos 30. Quando Chris nasceu, sua mãe o desprezava porque, de acordo com nossa tradição e cultura, ela sentia que sua gravidez a forçou a um casamento que ela não queria, então ela descontava sua frustração nele. Quando ele tinha 11 anos, minha mãe era recém-casada e em uma de suas viagens acompanhando meu pai à vila, ela viu como Rita batia em seu próprio filho, o que é bastante comum aqui sob o pretexto de disciplina. E, com medo por sua segurança, meus pais pediram ao pai dele para deixá-los levar Chris com eles de volta à cidade, para que eles pudessem cuidar dele como se fosse seu próprio filho e tirá-lo desse ambiente abusivo. Eu tinha apenas 1 ano nessa época. Chris morou conosco por cerca de 18 anos. Ele recebeu uma boa educação e, quando chegou a hora de ir para a universidade, ele teve muitos problemas para conseguir uma vaga. No meu país, todas as universidades, tanto estaduais quanto federais, estão sob uma organização e todos fazem um exame nacional anual com base no curso pretendido e aqueles que se saem melhor são admitidos na instituição de sua escolha. Ele fez esse exame por cerca de 6 anos, e a cada vez, ficava aquém e não recebia uma vaga, então meu pai deu a ele a opção de continuar tentando ou adiar e aprender um bom ofício por cerca de 1 ano, e depois disso, abriria um negócio para ele talvez ele pudesse tentar entrar na universidade mais tarde, se ainda quisesse. Ele escolheu a segunda opção e foi enviado para outra cidade para ficar com um amigo da família que o ensinou tudo o que ele precisava saber sobre o negócio em questão de graça, e após 1 ano, ele voltou para casa. Meu pai deu a ele o equivalente a $12.000 para começar um negócio. Aqui, $12.000 é uma quantia muito grande de dinheiro, especialmente considerando o baixo custo de vida aqui em comparação com nossos parceiros ocidentais e também considerando o quão flexíveis são nossas leis tributárias aqui. Meu pai ofereceu um cheque nesse valor e ele recusou, dizendo quão pequeno era o dinheiro. Meu pai já havia encontrado um espaço muito bom para ele abrir seu negócio e já havia pago o aluguel por 2 anos, além de pagar suas contas de água e luz. Os $12.000 eram um capital inicial para ele comprar mercadorias sem se preocupar com aluguel ou despesas críticas por pelo menos 2 anos. Tudo o que ele precisava fazer era vender e obter lucro para que, após 2 anos, ele pudesse arcar com as despesas por conta própria, porque provavelmente teria economizado uma quantia considerável nesse tempo, e mesmo que tivesse dificuldades, conhecendo meu pai, ele teria ajudado. No entanto, Chris rejeitou o dinheiro dizendo que era pouco e ele esperava pelo menos $17.000. Ele afirmou que, embora o espaço que meu pai havia alugado para ele estivesse em uma localização privilegiada, era muito pequeno para ele, e que ele havia encontrado um espaço muito maior algumas quadras dali, e esperava que meu pai também pagasse por esse espaço. Ele disse que tinha grandes ideias e não queria que meu pai reprimisse suas ideias, então ele precisava do apoio adequado. Minha mãe quase perdeu a cabeça ao ouvir isso e o repreendeu por ser ingrato.
Ela perguntou a ele quantas pessoas estavam dispostas a fazer as coisas que meu pai havia feito por ele. Ela perguntou por que ele não podia usar esse dinheiro como capital inicial e começar seu negócio e se esforçar para torná-lo bem-sucedido, para que ele pudesse se dar ao luxo de se mudar para aquele espaço maior após o término do contrato de 2 anos. Ele ficou chateado e ligou para sua mãe, com quem as relações haviam melhorado significativamente ao longo dos anos, e ela criticou meu pai de todas as formas. Ela gritou em nossa língua nativa sobre como, depois do estresse que ele deve ter passado por não entrar na universidade, a menos que você garanta que esse sonho dele seja completamente nutrido. Por que você está sendo um akanshi, que significa avarento na minha língua? Você tem o dinheiro, então faça o que ele pede da maneira que ele pede. Se você morresse hoje, eles te enterrariam com seu dinheiro? Você não está dando um bom exemplo como o tio dele. Tufiava. Que basicamente significa Deus me livre. Meu pai não respondeu e encerrou imediatamente a ligação. Mais tarde, o pai dele, o irmão do meu pai, ligou para ele, não sei o que foi dito, mas depois disso ele veio e pegou o cheque que havia deixado anteriormente e murmurou um meio agradecimento antes de sair. Meu pai também recebeu uma ligação do irmão pedindo desculpas por seu comportamento. Avançando 2 anos, já era 2016. Eu tinha 18, 19 anos e minha irmã mais nova, há 12 anos, estava na escola secundária e meus outros irmãos também estavam na escola primária, então a carga financeira sobre meu pai era bastante grande durante esse período. Ele ligou para a Cris e conversou com ele. Isso foi em algum momento de outubro, e meu pai disse que, como o negócio de Cris estava indo bem, talvez fosse hora dele se mudar de nossa casa, talvez até o ano novo, para aliviar um pouco as restrições financeiras. Agora, entenda que Cris morou conosco por 18 anos, desde que eu tinha apenas 1 ano de idade e ele tinha 11 e 12 anos, e agora eu tinha 18 e 19 anos, então ele tinha cerca de 29 e 30 anos. Ele nunca pagou aluguel nem as contas de serviços públicos. Meu pai sempre cuidou disso. Ele nunca comprou sua própria comida ou mantimentos também. Meu pai fez isso por quase 2 décadas em que ele morou conosco. Quando meu pai pediu a ele que saísse, ele não disse nada e, como antes, ligou para sua mãe. Eu não faço ideia do que foi dito, mas ela ligou para o meu pai furiosa naquela noite, gritando sobre como meu pai nunca realmente se importou com o sucesso de seu filho e mencionou o incidente dos $12.000 alguns anos antes. Ela disse algo como: você quer que ele saia de sua casa enquanto a irmã de sua esposa ainda está morando com você? Isso é o quão pouco você se importa com seu irmão e sua família. Meu filho não precisa de você ou de sua caridade. Meu Deus o ajudará a sobreviver com ou sem você e assim por diante. A irmã da esposa a que ela se referia era uma jovem sobrinha da minha mãe, que havia perdido os pais em ações militantes em uma de nossas cidades, e ela tinha apenas 15 anos na época. Após essa ligação, ele empacotou suas coisas e foi embora em algumas semanas. Isso foi em 2016 e não o vejo nem ouço falar dele desde então. Eles veem meu pai como uma pessoa ruim por não lhe dar a quantia de dinheiro que ele queria e por pedir a ele, um homem de 30 anos com um negócio próspero, para sair. Isso é apenas uma pequena parte das coisas. Existem mais casos de pessoas se sentindo no direito de algo em minha família, e é realmente desconcertante. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Voltando ao relato. Comentários. Poxa. Lamento saber, mas não parece que a família esteja agradecida. Espero que seu pai não comece a se sentir culpado, mas observe-os voltarem rastejando quando a merda bater no ventilador e eles precisarem de apoio financeiro. Estou muito surpreso que o pai não tenha falado muito sobre isso também. Mas espero que seu pai também aprenda que alguém, a mesma família, é egoísta e morde as mãos que os alimentam. Normalmente não comento no Reddit, mas queria dizer que seu pai parece um grande homem. Você tem muita sorte em tê-lo. Que manada de ingratos fedorentos. Cris e sua mãe são apenas sanguessugas ingratos. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!